Miqueias, o profeta da verdade em um mundo de injustiça. Em tempos antigos, um profeta chamado Miqueias foi enviado pelo Espírito Santo. Sua missão era clara e urgente, mas desafiadora. Quanto mais Miqueias falava, mais as pessoas mergulhavam em injustiças. Seu coração pesava com cada palavra proferida. Os profetas ao redor, embalados em ilusões, ofereciam conforto falso. Eles abençoavam aqueles que, sem hesitar, praticavam o mal. Entre os líderes espirituais, muitos escolhiam fechar os olhos. Padres e pastores, em silêncio, abençoavam um governo que se afundava em corrupção. A sociedade se perdeu em ganância. Cobiçavam não apenas riquezas, mas o que era dos outros, até mesmo a companhia alheia. Miqueias, impulsionado pelo Espírito Santo, insistia. Alertava sobre o perigo de idolatrar imagens, substituindo a verdadeira fé por símbolos vazios. Através de Miqueias, o Espírito Santo clamava por mudança. Mas a verdadeira transformação começa no coração, um lembrete eterno para todos. Quando a hipocrisia desafia a ira divina, Deus observava do alto, sua ira se intensificando. A hipocrisia humana espalhava-se, disfarçada de fé e devoção. Nas igrejas, palavras vazias ecoavam. Em casa, a realidade era outra, violência, vícios e desamor prevaleciam. O amor genuíno esfriava a cada dia. Famílias se despedaçavam em meio a brigas e desobediências contínuas. A sociedade buscava refúgio em falsas verdades. Na televisão, promessas de paz, nos discursos políticos, segurança ilusória. Nas redes sociais, uma cortina de fumaça distraía a todos, fazendo a ira de Deus passar despercebida. Mas Deus não se deixava enganar. Seu olhar penetrante via além das aparências, enxergando a verdadeira natureza humana. Ainda assim, a esperança persistia. Deus aguardava um despertar, um retorno à verdade, ao amor, à essência divina. Exortação do Espírito Santo. Livro de Miqueias. Exortar é aconselhar, é chegar do lado da pessoa e dizer com amor o que ela precisa. Assim como o Espírito Santo faz. E você motivar a pessoa a agir de forma dentro da vontade de Deus, mostrando os motivos para convencer ela a corrigir seu caminho. Romanos 12.8 Arque diz: ou o que exorta, use esse dom em exortar. Miqueias. Miqueias, exortação do Espírito Santo. Minha inspiração e introdução. Deus mandou eu estudar a exortação do Espírito Santo no livro de Miqueias e só disse apenas isso. Então comecei a reler o livro de Miqueias. Não é um livro que eu goste muito de estudar porque a linguagem é antiga. E na verdade não estou acostumado com a palavra exortação. Geralmente quando Deus me diz para falar algo ele não me diz de que forma falar, ele apenas diz para falar. Então comecei a julgar o livro de Miqueias para saber através do dom de discernimento de espíritos e pelo dom de pregação se o livro era toda exortação do Espírito Santo ou se era apenas uma parte, alguns capítulos. Já de começo eu vi no versículo 8 do capítulo 1 Miqueias dizendo que vai andar nu, então já fiquei alerta, porque andar nu é algo muito constrangedor para aquele povo, não é algo que alguém queira fazer. Então com certeza ele não estava na carne quando escreveu mais no Espírito Santo. E vi no capítulo 3 versículo 8 o título. Exortação aos líderes, que a pessoa que traduziu colocou. Então resolvi pegar todos os pontos do livro e trazer para a luz do Espírito Santo. E estudei também mais profundamente sobre o que quer dizer a palavra exortação, porque muitas vezes a gente acha que sabe o que alguma palavra quer dizer mas às vezes não sabemos com precisão e profundidade. Na etimologia da palavra exortação é trazer para perto alguém. Exortar, encorajar, estimular e incitar, estímulo, motivar, e às vezes também corrigir, é alinhar o pensamento, é um tipo de renovação de mente, é demonstrar com clareza não só o que fazer mas como fazer, é direcionar o caminho com amor na expectativa de que a pessoa te ouça. Não é propósito ofender mas trazer clareza à pessoa. Olha, o caminho certo é tal, porque está escrito tal coisa. Isso é exortar, é apontar o caminho baseado à clareza que traz a pregação do Espírito Santo. Introdução tá razoavelmente ok.
O que eles erraram? Item: injustiça, mau uso do que Deus deu. Sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro, e afirmar que recebem ajuda de Deus. E isso trará graves consequências. Item: dons de profecia abençoando quem era para estar recebendo correção de Deus, declarando paz aos injustos. E eram profetas de verdade, mas estavam vendidos. A pessoa é um homem de Deus, mas está profetizando que Deus vai abrir uma porta para injustos. Para injusto não tem porta aberta, para injusto Deus tem juízo. Item: cobiça, amor ao dinheiro antes do amor às pessoas. Item: injustiça. Item: idolatria. Quando Deus me falou essas coisas sobre idolatria que eu vou falar agora, eu fiquei super impressionado. O Brasil é um dos países mais idólatras que eu já ouvi falar. A gente que está dentro já está tão acostumado que nem percebe. Quando vem a virada do ano novo, pessoas pulam ondas para Iemanjá. Pessoas adoram imagens de esculturas em igrejas, e continuam se dizendo cristãs, e pior ainda, acreditam que vão ser salvas. Pessoas adoram a imagem que dizem ser de Jesus quando Deus mandou na lei de Moisés não criar imagem de escultura de nada, nem debaixo da terra nem de cima lá nos céus. Como podemos saber se aquela é realmente a imagem de Jesus? Falo isso com muito temor. Se for esta imagem for de um demônio, como saberemos? Você já viu Jesus pessoalmente algum dia? Iremos para o céu se adorarmos a imagem de algum demônio? Claro que não. Então isso é motivo suficiente para evitar qualquer tipo de imagem de algo que não seja ser humano. Gálatas 5:19 ao 26, idolatria está na lista das pessoas que vão para o inferno. O que é idolatria? Resposta: idolatria é quando você adora ou faz um culto, ou uma oração a uma imagem. Exatamente como fazem os católicos. E está escrito: de forma nenhuma entrarão no reino dos céus. Não tem como você servir aos demônios e ir para o céu. Falo isso com muito amor. Mesmo você achando que está fazendo certo e com boa intenção, se fizer isso vai para o inferno, porque isso, a idolatria, é uma coisa muito séria para Deus. Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele disse que Deus é um. Marcos 12:29, sobrescrito 2, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sobrescrito 3: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Sobrescrito 3: sobrescrito 1, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Porque não adianta querer fazer obra social e caridade e não estar diretamente ligado ao amor que é Deus. Se você ainda está na dúvida e quer saber se realmente está em idolatria, faça jejum e oração e peça a Deus para te revelar toda a verdade sobre a idolatria, e Deus vai te dar sinais. Você vai começar a perceber coisas que não tinha percebido antes. E saiba que Deus abomina a prática da idolatria, porque ela é defendida com muitos por persuasão e o nosso inimigo espiritual tem enganado a muitos. Se você for com números estatísticos, estudar e ver quantas pessoas são de religião que não vêm de Cristo, ou que façam culto para alguma imagem no Brasil, vai perceber que a idolatria reina aqui. E alguns até se fingem cristãos, e temos que tomar mais cuidado com essas religiões que se dizem cristã. Porque mesmo que você esteja bem intencionado, pode ser enganado achando que realmente vem de Cristo. E estar adorando, ou ajudando a um espírito do mal e não do bem. Existe uma coisa chamada ecumenismo, é quando você mistura uma religião com a outra, ou seja, você pega um espírito maligno e junta com algo que vem do Espírito Santo de Deus, ou você pega algo de um espírito maligno e junta com outra de um espírito maligno, geralmente referente a imagens. Quando alguém fala Cristo ecumênico, é como se estivesse dizendo assim: olha, esse aqui é Jesus Cristo, mas misturei com a imagem de alguns espíritos malignos, tá bom? Para não ter briga, todo mundo se identificar, é basicamente isso que o ecumenismo faz. Idolatria. Asterisco: usar a Bíblia Católica para mostrar. Se eu posso falar diretamente com o Pai, para que você tem que colocar uma imagem no meio para interceder?
Mas tinha imagem de escultura sobre o tabernáculo, eram ilustrações, jamais os sacerdotes adoraram nem fizeram orações para aqueles anjos. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Só quem podia entrar na arca era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo nem via essa arca. Colossenses 1.15, 22 NVI. Ele é a imagem do Deus invisível. Se Deus é invisível, por que você precisa de uma imagem para adorá-lo? Exatamente uma coisa que ele pediu para não fazer. Jesus uma vez disse: Por que me chamam Senhor se não fazem o que eu vos mando? Não adianta orar para Deus ou para Jesus e não obedecê-lo. 22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? 23 Então, lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7.22. Vida eterna é para quem obedece. João 6.40 NVT. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E quem crê nele não adora imagens, porque ele disse que Deus é um. E se é um, por que você tem várias imagens e ora para elas? Quem vai para a vida eterna é aquele que faz a vontade de Deus. Se você for lá na Umbanda, eles te mostram essas imagens, quem é cada um é um espírito diferente, disfarçado dentro das igrejas de anjos e pessoas boas. Não estou dizendo que essas pessoas que falam da Bíblia sejam pessoas ruins, pelo contrário, são pessoas boas, e devemos nos basear para fortalecer nossa fé em Deus, mas a fé em Deus e não nas imagens. Idolatria igual culto que se presta a um ídolo. Êxodo 20.4. Construíram um bezerro de ouro para adorá-lo e disseram: Este é o Deus de Israel, aquele que nos fez sair do Egito. Êxodo 35,4. 2, Números 21, 8, 9. E o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Eles olharam para ela, mas nunca prestaram culto àquela imagem. O problema não é a imagem em si. Se você tem uma foto de alguém para lembrar da pessoa, não é um problema. O problema é quando você ora por aquela imagem. E Deus não mandou o povo fazer a serpente, Deus mandou Moisés fazer a serpente, e Moisés nunca fez nenhuma oração para a serpente. Moisés não era idólatra. Até Jesus, quando veio, ele disse para orar ao Pai. Jesus nunca mandou orar para ele para evitar esse tipo de coisa como a idolatria. Moisés nunca adorou os querubins, nem nunca fez orações para eles. Êxodo 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés: Depressa! Desce imediatamente, porque o teu povo que trouxeste do Egito está a corromper-se. 8. Desviou-se e rapidamente abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro. Estão a prestar-lhe culto. O problema não é a imagem em si, o problema para Deus é prestar culto. Então Deus aconselhou não fazer imagem para que não houvesse chance de prestar culto a imagens. Êxodo 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés: Depressa! Desce imediatamente, porque o teu povo que trouxeste do Egito está a corromper-se. 8. Desviou-se e rapidamente abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro. Estão a prestar-lhe culto. Muito parecido com faça um ídolo chamado Maria, e faça uma oração assim: Ave Maria, cheia de graça. Por fim, este povo foi considerado por Deus como o povo desviado. E no versículo 10 você pode ver que Deus ficou muito irritado com tudo isso, a ponto de destruir o povo inteiro. Quando você está prestando culto a uma imagem, você está abrindo uma brecha no mundo espiritual. Algumas religiões te fazem confundir o cristianismo com obra social. Cristianismo não é apenas obra social, não adianta ter obra social e não ter Cristo dentro, senão não é cristianismo.
Não adianta fazer caridade e ir para o inferno da mesma forma, porque todo aquele que não crê em Jesus vai para o inferno, porque está escrito. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Contra o argumento que não é as Escrituras que têm poder, que deve ser ouvida. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, ele usou as palavras da Bíblia de Deuteronômio. A palavra de Deus no coração e na boca de uma pessoa é uma arma contra os espíritos malignos. Item crueldade, falta de amor dos governantes. Item mentira. Item balança falsa. Item. Cada coisa que eles erravam trazia consigo mesmo uma consequência. Como eles faziam? É importante saber o que eles erraram, para saber o que Deus requer de nós. O que Deus quer de nós. Miqueias 6,8 Justiça, fidelidade, humildade, intimidade com Deus. Ames a justiça também significa integridade, ou seja, sinceridade, porque não tem como fazer essas coisas sem sinceridade. Deus nos criou para viver em paz com as pessoas. Item cada um queria processar os outros e colocar na cadeia ao invés de perdoar a ofensa. Item brigas constantes nas famílias. Os filhos desobedeciam os pais. A nora brigava com a sogra. E o pior de tudo, eles ainda falavam que Deus estava com eles e que nenhum mal aconteceria com eles. Quem pratica constantemente essas coisas não irá para o céu, como está escrito em Gálatas 5,19. Ira, inveja, gritarias e brigas, todas essas coisas não provêm de Deus e aqueles que vivem praticando essas coisas não herdarão o reino dos céus. Deus nunca prometeu que iria pro céu quem vem à igreja todo domingo. Mas Deus prometeu que vai pro céu aquele que obedece, aquele que tem prazer na lei de Deus, e a lei de Deus é o amor. Mas Deus tem prazer naquele que se irrita e não peça nem com suas ações e nem com sua boca, não se vinga, e cresce em paciência e em amor. Item mais influências. Miqueias 7,3 O grande fala da sua corrupção. Plantando pobreza, mulheres se separando do marido. Até das crianças tiraram a minha glória. Miqueias 2,9. Item. Estudar sobre o que o governo está fazendo atualmente e as mídias sociais se tornou pesado demais para mim, além do que eu possa ver sem ficar irado, e eu tenho o coração de Deus. Lembrar de Balaão. Balaão foi o profeta verdadeiro, mas que por causa de dinheiro ia profetizar maldição. Deus tomou ele e profetizou bênção. Balaão falou pro rei. Balaão, cujo nome significa devorador ou destruidor do povo. O que Balaão não podia fazer contra o povo, fez com que o próprio povo fizesse contra si mesmo. É assim que o diabo age. Apo 2,14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem. Num 31 de julho de 16 se pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens, e também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor, por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. O plano do inimigo hoje é colocar gente que você ama para fazer coisa errada para ver se corrompe você que é servo de Cristo, e tem corrompido a muitos. Miqueias 6,8 Três coisas que o Senhor nos pede. Ele resume toda a lei de Moisés. Balaão foi aquele que foi repreendido pelo anjo e pela jumenta. Ele tinha o poder de Deus, o dom de Deus em pleno funcionamento, mas agia como jumento, por isso Deus mandou a jumenta falar com ele. Foi uma crítica à forma que Balaão agia. Contudo, não há maldição sem causa, por isso Balaão não pôde amaldiçoar. Ele ensinou ao rei que aquele povo não podia ser amaldiçoado, só se eles estivessem contaminados, ou seja, em pecado, em desobediência a Deus.
Aí o rei pegou as mulheres do reino e criou tentações para o povo de Deus, ou seja, eles colocaram mais influências e julgo desigual no meio do povo. Então só quem podia amaldiçoar o povo de Deus era o próprio Deus e Deus só amaldiçoaria seu próprio povo se eles vivessem em desobediência. E aí eles começaram a causar mais influências para que o povo vivesse em desobediência, assim como vemos hoje na televisão, nas redes sociais. Terra de Nimrod, Assíria. A ira do Senhor tem uma medida, a injustiça tem uma medida, Deus tem paciência com os injustos, espera que ele mude de caminho. E quando chega uma medida ele desce do trono e julga, e pestes e pragas vão adiante dele. A mídia está semeando coisas ruins em meio às famílias. E os governantes têm transformado mal em bem e bem e mal, aquilo que é certo eles estão querendo colocar como errado e aquilo que é errado estão como certo. E como que eles fazem isso? Eles colocam nas mídias sociais como redes sociais, televisão, rádio, coisas que desagradam a Deus. De uns tempos para cá você pode ver claramente filmes e novelas com pessoas que são homossexuais para nos acostumar a ver aquilo todo dia. Para quando os nossos filhos nascerem, crescerem, achar que aquilo é normal. Isso é o que a Bíblia diz de transformar o que é errado e o que é certo. Você tem visto novelas com brigas toda hora, com vingança toda hora, e tem se tornado cada vez mais difícil para as pessoas simples viverem em espírito. Isso traz condenação não só para as pessoas, mas para as nações que estiverem praticando isso. E muitos pregadores estão preocupados com seu orgulho, defendendo suas posições teológicas ao invés de pregarem a justiça. Deus quer que seu povo viva em unidade. Tudo que causa separação do povo de Deus não vem de Deus. Tudo que causa desunião do povo de Deus não vem de Deus. Porque Deus quer que seu povo viva em comunhão. Miqueias disse que haveria terremotos porque Deus ia descer. Se você for ver na mídia, eles vão te confundir, sempre confundir a causa com como está acontecendo. Uma coisa é a causa daquilo, outra coisa é como está acontecendo. Se um jornalista for falar de um terremoto, ele não vai falar da causa porque não sabe a causa. Deus, quem sabe, ele vai falar das consequências. Ele vai trazer especialistas para explicar como aquilo acontece. E não vai te explicar por que aconteceu. Porque se eles soubessem por que aconteceu, eles impediriam de acontecer. Então ele te distrai para você não saber realmente o motivo das coisas. A mídia te distrai para você não saber por que está acontecendo as coisas. E em vez da gente ficar triste, orar e se converter dos nossos maus caminhos, a gente pensa, Deus quis fazer dessa forma, fazer o que seja o que Deus quiser. E aí, por não agir na causa, as consequências continuam. Por que Deus enviou uma pandemia de coronavírus? Porque o amor está se esfriando. E quando cada um ficou em casa isolado, sem poder ter muito contato com os outros, sem poder abraçar e beijar livremente, então percebemos o valor do amor com o próximo.